Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, obreiro da casa de Deus. Meus irmãos, hoje, com a graça de Deus, iremos fazer mais uma aula. Então hoje nós iremos estudar a genealogia de Arão, Moisés e Miriam, certo? E aqui estão alguns textos bíblicos que eu me baseei aqui para fazer essa genealogia. Vamos ler aqui, livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 16 ao 25. Livro de Êxodo, capítulo 16, capítulo 6. Capítulo 6 de Êxodo. Capítulo 6 de Êxodo, versículo 16 ao 25, que vai falar sobre a genealogia de Rubem, Simeão e Levi. Aí, versículo 16, assim, olha, e estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, Coate e Merari, e os anos da vida de Levi foram 137 anos. Aí vai falar sobre o versículo 20, vai dizer assim, olha, e Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, então Joquebede era tia de Arão, certo? E ela gerou a Arão, a Moisés, Miriana, e os filhos da vida de Arão foram 137 anos. Aí vai falar sobre os filhos de Corá. E depois, versículo 25. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel. E ela gerou-lhe a Finéias. Estes são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Versículo 26. Aí vai falar sobre o que Deus tinha falado com Moisés e Arão para tirar o povo ali do deserto. Vamos ler aqui, mesmo livro de Êxodo, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 2 ao 4, diz o seguinte. Livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 2 ao 4, assim, olha, e Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviará, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino na terra, em terra estranha. Versículo 4. E o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Amém? No livro de Crônicas, certo? No livro de Crônicas, nós vemos aqui que vai falar sobre a genealogia de Levi. Então são muitos nomes de pessoas. Eu não vou ler aqui, claro, para nós ganharmos tempo. Mas depois, se vocês quiserem entender aqui toda essa genealogia aqui, vocês podem ver o capítulo 6 de 1 Crônica, que vai falar sobre os descendentes de Levi e seu ministério suicidados. Então vai falar sobre tudo isso aqui, certo? No livro de Números, capítulo 26, versículos 59 ao 61, vai dizer o seguinte, olha, e o nome da mulher de Arão foi Joquebede, filha de Levi, ou seja, então, Joquebede, ela era filha de Levi. Versículo 59, né? E o nome da mulher de Arão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi do Egito. E esta Arão gerou Arão, Moisés e Miriam, sua irmã. E Arão nasceram Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Olha aí. Agora, Números, capítulo 20, versículo 1, vai falar sobre... Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Sim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu, e ali foi sepultada. Certo? Primeira Crônicas, capítulo 23. Agora, Primeira Crônica, capítulo 23, versículo 15 ao 17, vai dizer o seguinte, foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. O filho de Gerson foi Sebuel, o chefe, e quanto ao filho de Eliezer foi Reabias, o chefe, e Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Então, meus irmãos, para nós entendermos aqui, certo? A genealogia de Arão, Moisés e Miriam. Então vamos lá. Então começa aqui com nós
se baseia de Abraão para cá, para até Moisés, certo? Então teve Abraão, que era casado com Sara. Desse casamento teve Isaac, certo? Isaac se casa com Rebeca, certo? Isaac se casa com Rebeca e tem ali Jacó, né? Esaú e Jacó, mas a linhagem vem de Jacó, certo? Então Jacó, ele se casa com Raquel, ele se casa com Lia, ele tem mais duas concubinas, porém a descendência de Moisés vem do relacionamento de Jacó com Lia, certo? Outras interpretações vai chamar de Leia, é a mesma pessoa, certo? Então, do relacionamento entre Jacó e Lia, veio Levi, certo? Veio Levi. De Levi, ele teve Gerson, ele teve Coate e ele teve Merari como filhos, certo? Mas aí de Gerson e Merari, eu não vou entrar na sua descendência. Dos filhos de Levi, vem Coate, certo? Coate, ele teve Anrão, ele teve 4 filhos, né? Anrão, Izar, Hebron e Uziel, certo? Pode ser que tenha tido filhas, porque nessa época, geralmente, às vezes se omitia alguns, não o nome de todos, alguns nomes de algumas mulheres. Então pode ser que ele tenha filhos, certo? Filhas, perdão, mas às vezes se omitia o nome de algumas mulheres, certo? Então de Coate veio Anrão, Izar, Hebron e Uziel, certo? Mas aqui nós vamos pegar Anrão. Anrão, ele se casa com Joquebede, certo? Como nós vimos aqui, Joquebede, ela era tia de Anrão, certo? Então a Bíblia diz ali que ela era filha de Levi, certo? Ela poderia ser filha de Gerson ou de Merari, né? Porque às vezes diz assim, não, é filho de Abraão, mas às vezes não é filho direto de Abraão, era neto, bisneto de Abraão. Mas ali, o capítulo que nós vemos ali, diz que ela era filha de Levi e nasceu ali no Egito, certo? Lembrando que, como é que pode Anrão ter se casado com sua tia? Aí vem aquela pergunta, como é que Anrão pôde casar com Joquebede, já que ela era sua tia? Lembrando que essa proibição entre casamentos de pessoas, de parentes próximos, certo? Só veio lá na frente com Moisés, certo? Quando Deus deu essa lei a Moisés. Até então não tinha essa proibição, certo? Então Anrão se casa com Joquebede, que era sua tia de Anrão. Desse relacionamento aqui, aí veio Arão, certo? Veio Miriam e veio Moisés, certo? Miriam, a Bíblia não relata se Miriam casou e teve filhos, certo? Algumas tradições antigas dizem que Miriam se casou, certo? Porém a Bíblia não fala, certo? Vamos lá, então Arão e Joquebede teve 3 filhos, né? Arão, Miriam e Moisés. Ambos exerceram trabalho de liderança, né? De ministério ali com o povo ali, certo? Tanto Moisés como Arão, e como Miriam, certo? Mesmo Miriam sendo mulher. Então, os 3 filhos de Joquebede e Arão, Deus usou eles como vasos, como instrumentos de Deus para exercer ali uma liderança ali no povo de Israel rumo à terra prometida. Mesmo Miriam sendo mulher, ela exerceu uma liderança ali para o povo, principalmente para as mulheres, certo? Arão, ali Deus colocou ele como um sumo sacerdote, e Moisés era o grande líder admirado por todos. Desse Arão, ele se casa com uma mulher chamada Eliseba, certo? Desse relacionamento entre Arão e Eliseba, eles tiveram 4 filhos. Nadab, certo? Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú, eles morreram ainda jovens, porque eles tomavam conta ali da tenda da congregação, certo? Porém, a Bíblia diz que eles trouxeram fogo estranho, né? Tinha um fogo ali que era queimado incenso, tudinho ali, dentro da tenda da congregação. Eles trouxeram fogo de fora, fogo estranho. Não tiveram aquele zelo pelos cuidados do culto a Deus. Então, com essa desobediência, eles morreram ali, certo? Deus tirou a vida deles ali e eles morreram. De Eleazar se casa
e tem um filho chamado Finéias, certo? Itamar, que era o outro filho de Arão, ele também se casa, porém, eu dei uma pesquisada ali, não encontrei os nomes da sua descendência. Porém, lá na frente, quando o rei Davi ele estava reorganizando o culto a Deus, uma das pessoas que estavam ali à frente do trabalho era um homem chamado Aimeleque, que era da descendência de Itamar, filho de Arão, certo? E então Itamar também teve filhos e descendência, certo? Agora vamos pular para Moisés. Já Moisés, que era também o filho de Moisés, ele nasceu numa época obscura ali para os hebreus ali no Egito, porque na época que Moisés nasceu, que era filho de Arão e Joquebede, irmão de Miriam e Arão, na época que Moisés nasceu, todos nós conhecemos essa história que é famosa, era uma época onde o povo hebreu estava se multiplicando e podemos dizer, aquelas pessoas que exerciam influência diante do faraó, aconselharam ao faraó de que era bom que matassem as crianças ali do sexo masculino. Então foi levantado esse decreto na época de Moisés, que toda criança quando nascesse iria ser verificado se era menino ou se era menina. Se fosse menina, iria sobreviver, ia viver. Se fosse menino, seria morto. Então, na época que Moisés nasceu, teve esse decreto. As crianças que nascessem, se fosse menino, seria morto. Mas nós vimos ali que Joquebede escondeu o filho, mas por 3 meses, se não me falha a memória. E quando não podia mais esconder, ela colocou no cesto de junco, que é uma planta que boia sobre as águas, e colocou no Nilo. E pediu para Miriam vigiar, ficar olhando para onde o cesto ia parar. E não é por acaso, porque nada acontece por acaso, mas tudo isso era um plano de Deus. E o cesto que estava ali de junco, que estava uma criança, foi parar nas mãos da filha de Faraó. E ela colocou o nome de Moisés, que significa das águas foi tirado. E ali Deus levantou Moisés para ser o libertador do povo ali dos hebreus, ali no Egito. Então Moisés, quando ele foge para o deserto, chamado deserto de Midian, certo? Se nós vemos a história ali, por que o deserto de Midian? Midian, que foi Midian? Midian foi filho de Abraão com Quetura. Então nós vemos ali que aquela região ficou conhecida como o deserto de Midian. E ele se casou com Zípora, certo? Então Moisés se casa com Zípora, que era filha de Jetro, certo? E desse relacionamento eles tiveram 2 filhos, Gerson e Eliezer. De Gerson teve um filho chamado Sebuel. E Eliezer teve um filho chamado Reabias. E nós vemos aqui que assim começou a se multiplicar grandemente, que já tinha se multiplicado no Egito. E daqui vem a genealogia de Arão, Moisés e Miriam. Comecei dali de Abraão até Moisés, Itamar e Arão. Então aqui Deus levanta Arão como um sumo sacerdote. Então os sacerdotes ali do povo judeu tinham que vir da descendência de Arão. Mesmo Deus tirando a vida de Abiú e Nadab porque desobedeceram a Deus, certo? Da linhagem de Eleazar, e Itamar, vieram muitos descendentes. Então todos os sumos sacerdotes, tinham que ser da tribo de Levi, certo? Que vem ali, que era quem foi Levi? Filho de Jacó com relacionamento com Lia. Então todos tinham que ser ali da tribo de Levi, da descendência ali de Arão, certo? Da descendência de Arão. Então nós vemos aqui que Arão foi o primeiro sumo sacerdote, certo? E Moisés, ele era tanto líder como um profeta de Deus ali diante do povo de Israel. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham aprendido, certo? Aqui está alguns textos para vocês verificarem o que foi falado hoje aqui. Paz do Senhor e até a próxima lição.